Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque na experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, terapeuta transpessoal, educadora para paz e aprendiz. E sou parte do conselho da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a alegria, a honra, estou muito feliz com a conversa que eu vou ter aqui hoje com a minha querida Mariana Amaral. Para quem não conhece a Mari é fundadora dos festivais Virada Zen e Virada Sustentável, iniciativas pioneiras que promovem bem-estar, cultura de paz e sustentabilidade nas grandes cidades. Com uma trajetória dedicada à transformação social e ao ativismo consciente, a Mariana articula experiências que unem espiritualidade, arte, ecologia e cidadania, engajando milhares de pessoas em ações que reimaginam o convívio urbano e a relação com o planeta. E hoje aqui a gente vai conversar sobre propósito é ação, como transformar sonhos em movimento coletivo. E a Mari é uma PhD nisso, minha querida. Seja muito bem-vinda, muito feliz que você chegou aqui ao Mutantes. Faz tempo que eu estou aí esperando esse momento chegar, Mari. E que bom, você é uma grande mutante atuante aqui no planeta. Seja bem-vinda, querida. Viva! Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho um enorme carinho pela Unipaz. Então, estar aqui para mim é uma honra. Que bom que a gente vai conversar aqui hoje sobre algo que acho que não só tem uma chama no coração, né, de todos, assim, essa é a intenção, inspirar realmente. A Mari é uma grande inspiração nesse sentido do propósito, do movimento coletivo, né? Como eu bem falei já aqui, a Mari é a mãe da Virada Sustentável e da Virada Zen aqui em São Paulo, que inclusive está por acontecer. E a gente vai falar sobre propósito, que é muita ação, né, Mari? Para fazer esse tipo de movimento acontecer, é preciso muito, não só o propósito, como essa confiança, né, no coletivo. E eu gosto sempre assim, Mari, da gente começar assim, trazendo, porque começar do começo, né? Assim, vai ser muito bom te ouvir, assim, do seu coração, o que é propósito, para a gente começar trazendo essa partilha sobre esse título que a gente escolheu juntas aqui, falar de propósito é ação, transformando sonhos em movimentos coletivos. Muito lindo. Lindo. O que é propósito para você, minha querida? Para mim, propósito é a gente estar encaixada na nossa missão de vida e alinhado com o nosso coração e colocando isso em ação no mundo. E quando a gente está alinhado com o propósito, a gente deixa de trabalhar. Né? A gente não trabalha mais, porque aquilo fica tão forte dentro de nós, tem tanto amor envolvido, que a coisa vai acontecendo e acontece naturalmente. Então, eu tenho bastante carinho por esse tema, porque eu acredito que quanto mais as pessoas estão conectadas com o seu propósito, mais elas têm potencial para brilhar, para colocar coisas boas no mundo, poder fazer uma entrega verdadeira, real e de um jeito fácil. Porque quando você está conectado também, tudo flui, tudo é, né, mais fácil. Fluxo mesmo, né? Você me lembrou, assim, tem uma frase, acho que é de Aristóteles, que ele fala: quando seus talentos encontram as necessidades do mundo, aí está o seu lugar. Então, eu acho que, né, quando a gente fala que você é a grande mãe da Virada Zen, da Virada Sustentável, o mundo está precisando desses movimentos, né, Mari? Assim, de despertar, assim. E quando você fala que o propósito, de fato, é a gente estar encaixado, acho que nessa ação alinhada com o coração, né? Aí a gente encontrou o nosso lugar, porque aí não tem... Não que não haja desafios, né? Mas os desafios são só oportunidade da gente continuar confiando, né? No chamado do coração mesmo, né? Até a Virada Zen é um coração, né? O logo é um... É um coração de diamantes.
né? Para a gente conseguir, assim, extrair dessa cidade o que ela tem de melhor. Quando a gente está vivendo uma pandemia silenciosa no momento. Um momento muito difícil mesmo, sim, do planeta Terra. Principalmente em São Paulo, né? Os números da ansiedade, né? do burnout, eles são Sim. elevadíssimos. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Organização Mundial da Saúde. Tá todo mundo adoecido, toma um remédio para dormir, remédio para acordar, com uma tristeza muito profunda, porque a gente é tão cobrado, né, nessa vida. A gente tem que ser lindo, maravilhoso, bem-sucedido, se alimentar bem, praticar esporte, tem que fazer tudo, parece que a gente tem que ser perfeito às vezes. Isso é cobrado muito da gente. E tá todo mundo muito cansado, né? Porque é um mundo que exige tanto da gente, né? Uma cidade que todo mundo vive correndo, com 1000 entregas. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer a Virada Zen, é para a gente ter um parênteses de amor e de cura e de presença na cidade de São Paulo, porque existem muitos caminhos para a gente viver bem. Viver o bem viver, né? Tá aí a Unipaz, que tem muitas iniciativas. Sim. Existem muitos caminhos, mas as pessoas nem sempre é acessível para as pessoas. Porque às vezes as pessoas não têm condições financeiras, ou ela não entende muito como começar a viver uma vida com mais paz no coração. E aí a Virada Zen vai chegar para mostrar caminhos, para as pessoas poderem ver através da arte, né? Usando a arte também como ferramenta. E através das nossas centenas de atividades gratuitas, como ela pode começar uma vida de paz. Então, Você sabe que aqui na Unipaz a gente fala dessa paz no cotidiano mesmo, né? A gente fala dessa utopia realizável. Porque, de fato, como você falou, essa sociedade adoecida, eu acho que às vezes a pessoa não tem nem lentes para ver possibilidades de viver em paz no meio do caos, né? E a gente, de fato, aqui a gente trabalha assim copiosamente, diariamente, em mostrar que é possível encontrar caminhos assim de paz. E, de fato, um evento desse numa cidade, na maior cidade, né, do Brasil, sim, das maiores metrópoles do mundo, trazendo uma oportunidade gratuita, né? Porque vale dizer que os sim, eventos são gratuitos, né? Tudo que acontece na Virada Zen, uma virada é gratuita, né? É uma excelente oportunidade das pessoas terem um gostinho, né? sim, De acessar um lugar, no fim das contas, dentro delas mesmo, né? Porque a paz começa dentro da gente. E às vezes as pessoas não têm uma oportunidade, né, nessa vida cotidiana, piloto automático, correria, trânsito. E às vezes uma oportunidade de um encontro, né? A gente aqui fala muito do poder do encontro, né? Porque às sim, vezes é isso, a pessoa encontra, vai lá numa atividade e uma palavra, um encontro, um sorriso, um abraço pode ser transformador, sim. né? Muito, muito transformador, porque tudo que a gente precisa está dentro de nós, né? E nem sempre a gente consegue acessar. E na Virada Zen, as pessoas vão ter a oportunidade de viver um retiro urbano gratuito. Então, é muita possibilidade de transformação, porque ela vai durar uma semana, vai ser de segunda a domingo. Ai, que legal. Então, todas as atrações estarão no nosso site. Então, a pessoa acorda de manhã e fala, nossa, eu vou para uma aula de yoga, depois eu vou para uma meditação, à tarde eu vou para uma oficina de mandalas, e à noite eu vou no festival de cinema. E vai ser assim a semana inteira. Então, é um convite, uma grande oportunidade para dar uma virada mesmo de consciência, dar uma virada na própria vida e poder viver isso e através disso, promover uma mudança interna, um novo olhar, uma nova sensação.
Então, a gente está trabalhando muito, uma equipe muito maravilhosa, gigante, para poder oferecer esse presente para a cidade. E tudo que a gente quer é que as pessoas desfrutem. E você falou algo, né? Assim, você falou que a arte, ela é bem presente, né? Na virada zen. E, gente, eu particularmente, juro pra você, Mari, eu acho que é a arte que vai curar o mundo. Porque eu acho que a gente está saindo, né, assim, de um processo mais masculino, e não é nem que eu acho que tenha que ser o priorizar o feminino. Eu acho que o grande convite é a grande integração do masculino e feminino. E a arte, ela promove esse encontro, assim, porque é um movimento da alma, né? De alma para almas, assim, né? Sim, E a gente aqui na Unipaz também trabalha muito e fala muito do poder da arte como motor de transformação e de cura, de expressão, né? Porque eu acho que poder expressar a alma, não expressar a alma adoece. E aí é uma inspiração, um trabalho, é um evento de espiritualidade, de autoconhecimento, na cidade, a arte vem realmente para abrir, né? Abrir os corações e falar de coração para coração. É muito poderoso isso. a arte não tem filtro, né? Então, assim, você recebe. Você mesmo oferece arte como cura, né? Com a sua música. E na Viradas a gente vai mostrar bastante isso, porque a gente acredita que isso é muito importante. É muito A arte poderoso. salva. Isso. É, eu já participei algumas vezes já, né? Porque a Virada Zen tá aí desde 2016, não é? Esse ano ela já completa 10 anos. A gente está indo para a Nossa. quarta edição. Muito, muito, muito feliz por voltar ao Parque Ibirapuera, Ai, que que foi lá onde tudo legal. começou. Então, no domingo, a gente celebra o encerramento da Virada Zen no parque, com uma grande festa. Nossa, que maravilha. Você que está escutando a gente, programe-se a Virada Zen, né? A gente está aqui gravando esse episódio em 2025, então de 20 a 26 de outubro, né? Vai Sim, estar acontecendo aí. Também muito feliz que a Virada Zen voltou. Como eu compartilhei já, eu já toquei algumas vezes em, é, oportunidades diferentes, já palestrei também com música, assim. É um evento muito abençoado. E que assim seja. amém, amém. Mais uma vez. Ô Mari, outra coisa muito poderosa que eu acho que a gente pode falar aqui e que eu acho que não só pelos movimentos que você faz das viradas, assim, mas eu acho que isso também é um despertar para nós, assim, como espécie, assim, que são os movimentos coletivos, né? Sim, Isso tem muito poder. E você sabe que eu acho que é o grande chamado, assim, para nossa evolução como espécie humana, assim, é a gente se abrir para essa inteligência coletiva, sim, né? A gente aqui na Unipaz, a gente fala muito desse poder do encontro, assim. Por exemplo, eu e você aqui agora nessa conversa, né? Tem a minha energia, tem a sua e tem um terceiro que emerge aqui, né? Tem um sim, terceiro incluído, assim. E quando a gente se une, né, pessoas com o mesmo propósito, com a mesma intenção, um movimento coletivo acontecendo na mesma direção é muito potente, né? E você faz muito isso acontecer, né? Você é uma grande ponte aí de fazer movimentos coletivos, sim. né? Eu acredito muito na força do coletivo, por isso que eu estou, assim, dedicando muito às viradas, né? Não só a virada Zen, mas a virada sustentável também, porque eu acredito que o mal, ele está muito bem organizado, e o bem precisa se organizar também. Então, quando a gente se une no coletivo, é o bem organizado, é a gente colocando em prática o que acredita, unindo forças. E existem tantos movimentos maravilhosos na cidade de São Paulo. E quando a gente conecta esses movimentos, cresce, sabe? A gente soma e acaba multiplicando. E na minha experiência, nesses 15 anos fazendo festival, eu só tive experiências positivas com o coletivo.
porque a gente precisa realmente se unir, fazer esse grande encontro, porque aí é muito forte, aí ninguém segura. Eu acredito, né, a Unipaz, a gente está aí no mundo também, vai fazer quase 40 anos já. E eu acho que é muito esse poder do coletivo que faz a Unipaz estar aí, Sim, né? Sustentação à base de muitos milagres no sentido dessa união, sabe? sim, De pessoas com o mesmo propósito, desse lugar da alma mesmo, de intenção, né? De ser um, um caminho de despertar a paz nesse cotidiano, né? sim, E o coletivo realmente, sem a união, a coisa não acontece, né? E é bonito também pensar até na palavra Zen, né? Da virada Zen, os princípios do Zen sim, tem a ver com isso também, né? sim, De que a gente não existe sem o outro, de que não tem sentido, né? Eu acho que uma palavra muito linda para a gente trazer quando a gente fala de propósito é encontrar sentido, né? sim. Muito sentido. E quando a gente fala de propósito, nem sempre a gente consegue trabalhar com o nosso propósito no dia a dia, porque os boletos chegam, né? As contas estão aí, né? E aí, mas eu sempre digo que para a pessoa se conectar com o seu propósito real, independente do que ela faz, né? Que ela pode até encarar isso como um hobby no começo, né? Quando eu comecei a fazer virada sustentável, meu coração já estava 100% na virada sustentável, só que eu trabalhava numa agência de publicidade. Por quê? Eu precisava pagar as minhas contas. Mãe de 4, né, Mari? Mãe de 4 filhos, mãe de família, não tinha outra opção. E eu queria muito trabalhar com o meu propósito, mas aí eu fazia virada sustentável no final de semana, depois do expediente, e lá, trabalhando na agência, sabe? E meu coração lá na virada sustentável, até que chegou uma hora que a virada sustentável ganhou corpo e eu pude ir e me entregar 100% ao propósito. E então, né, mas eu vivi essa transição. Porque às vezes né, é muito lindo vir aqui falar, nossa, eu estou conectada com o meu propósito, que maravilhoso. Mas nem sempre é assim, porque a gente tem muitas obrigações nessa vida, né? Mas existem caminhos da gente ir chegando nele devagarzinho, né? Com bastante atenção, né? Da gente não esquecer o que o nosso coração quer, mesmo se está fazendo outro trabalho. Ou, né, tentar achar o propósito dentro do trabalho que está sendo Sim. realizado. É. Então, eu acho isso muito importante. Porque senão parece que eu estou falando aqui de um lugar, assim, de privilégio, sabe? E não é. Demorou para eu chegar nesse lugar de hoje estar 100% conectada ao meu propósito. Eu sou aquela que vai trabalhar feliz, eu trabalho às vezes debaixo do chuveiro, trabalho rindo, trabalho no trânsito quando eu estou dirigindo, porque deixou de ser um trabalho. Acho que deixa de ter separação, né? É, Da vida e do trabalhar. Agora eu vou viver, agora eu vou trabalhar. Não, gente. Acho que quando a gente encontra, né, esse porquê, esse para quê a sim, minha ação no mundo, não tem mais separação. De fato, sabe, Mari, eu acho que eu acredito que o que é essa coisa assim, tem gente que acha que fica num lugar assim muito distante do propósito, né? E fica se sim, buscando e fala, mas eu não sei. Eu acredito que o propósito da nossa vida é a gente ser quem a gente é em essência e manifestar isso com amor. Amor em ação, né? Então, de fato, como você falou assim, colocar, às vezes a pessoa ainda não tá alinhada, mas assim, vai trabalhar, tenta fazer as coisas com amor, sim, né? Faz o seu melhor naquilo que você faz, né? De preferência com presença e pondo o seu melhor. Isso, eu acho que isso já é um propósito. A gente procurar manifestar amor, é, né? é isso. Eu costumo dizer que quando eu vou trabalhar, eu estou servindo a Deus, sabe? É minha entrega para Deus.
Então, eu até escrevi fiz um quadrinho, assim, eu sirvo a Deus para quando eu começar meu expediente, eu lembrar, né, da minha missão e que eu estou aqui com essa servidão mesmo, com essa entrega, querendo ser apenas uma ferramenta do divino. Espero conseguir. Tem conseguido. Tenho conseguido. Tem sido interessante esse movimento, né? Vão acontecendo as sincronicidades, né? Eu estou sempre atenta aos sinais do universo, porque ele fala com a gente o tempo todo. E tenho bastante alegria de estar à frente desses movimentos. Né? Que a virada sustentável ela é muito importante, né? Ela fala de planeta. A virada Zen fala de ser humano. E a minha grande motivação para fazer virada Zen é porque eu acredito que para a pessoa conseguir ser sustentável na Terra, antes de mais nada, ela tem que cuidar dela mesma. É sobre isso. Porque se ela está bem com ela mesma, aí ela tem muito mais força para cuidar do planeta, para olhar para o próximo, para ajudar o irmão. Né? A gente sempre tem o que oferecer. Né? A gente às vezes acha que não, mas a gente sempre pode ajudar, e não é só sobre dinheiro, poder ajudar uma instituição de caridade. É a gente poder ajudar alguém com as nossas palavras, com o nosso carinho, com o nosso afeto. Um abraço. Um abraço, um sorriso, poder ajudar uma coisa profissional, né? Alguém que às vezes está precisando. E a gente precisa viver assim, sabe? Olhando para o outro, podendo... Não dá mais para olhar só para si próprio e viver o mundo, né? E a gente tem que olhar para o coletivo, olhar para o nosso irmão e entender que a gente tem o que oferecer, sim, e tem que oferecer. Não dá mais. Sim. Até porque, né, Mari, eu acho que enquanto o ser não entende que o sentido da vida está em servir a vida, o próximo, o planeta, a vida fica vazia se a gente não... Se a minha ação é só pro meu umbigo. Chega uma hora que começa a dar um buraco na alma, um buraco, né? Eu trabalhando como terapeuta, assim, eu vejo, né? E as mentorias que eu faço, enfim... Enquanto a pessoa não descobre a entrega dela para o mundo, ela tá ali ainda em si mesmada e assim, num buraco, num vazio, que vai gerando essa tristeza mais profunda de alma que às vezes acaba entrando em depressão, né? Por quê? Porque não encontrou sua peça na engrenagem divina, né? Porque quando a gente encontra... Aí a gente vai no fluxo. É o que você falou, as sincronicidades começam a acontecer, as pessoas certas, as oportunidades, né? Porque essa inteligência maior orquestrando tudo. Eu acho que o grande convite realmente, né, para esse trabalho de encontrar o propósito, primeiro é muito um caminho de se conhecer. Ainda em tempo que o adoecimento do indivíduo e sociedade tem muito a ver com essa desconexão de si, né? A gente na Unipaz fala que toda a destruição começa dentro do ser humano, quando ele está desconectado de si, desse propósito, desse sentido. E um convite fundamental, né? Uma convocação, eu acho. Esse olhar para si, para ver o que eu tenho de bom para oferecer. Sim. Não é, Mari? É muito importante a gente ter esse olhar com a gente mesmo e poder se investigar, né? Até tem a ver um pouquinho assim da gente lá atrás, na nossa infância, né? Lembrar o que a gente queria ser quando a gente era criança, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ali tem pistas, né, do propósito. Então, e realmente querer, ter vontade, não se acomodar. Porque às vezes a gente entra tanto num piloto automático do que tem que entregar, né? E acaba se esquecendo de dar atenção, né, para a gente mesmo. Então eu costumo ser muito gentil até comigo, né? Me tratar com carinho. E esse convite eu quero fazer para todo mundo. Porque dentro da gente tem tantas respostas.
Então, fazer essa busca, sabe? O que realmente faria uma coisa assim, né? Se você ganhasse na loteria, né? Não precisasse mais se preocupar com dinheiro, o que você faria? Essa é uma Né? excelente pergunta. Responda essa pergunta para você mesmo, né? Aí, a partir daí, você começa a dar um outro sentido, mesmo que você tenha outro trabalho, começa a dar outro sentido, né? E realmente ter coragem de honrar isso e seguir a tua vida, porque todos nós somos capazes, todos nós. Só que a gente só é capaz se a gente acredita. Acredita em si, né? Sim, Acredita em si, acredita nessa informação do coração e acredita, eu falo às vezes, falo assim, ó, você não precisa nem acreditar em Deus. Você acredita em você? Se você acredita em você e tem coragem de manifestar quem você é, botando o seu melhor, fazendo com sim. amor, tá ótimo, não é? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. A gente tem que acreditar mesmo. E, né, se todos nós somos capazes. Às vezes a gente perde isso, né? Acho que não, nossa. Mas isso é puro engano da mente. A mente. Que tem que ser desligada nesse momento. Até porque, né, Mari, quando a gente entra e vai descobrindo esses dons, as minhas potencialidades, essas potências, elas não estão aqui só para mim, elas estão aqui para eu servir o mundo, para eu manifestar, né? Então, eu acho que acaba ficando até um olhar assim meio lógico, assim, sabe? No sentido, se eu tenho uma joia, né? Buda dizia, gente, todo ser humano tem um tesouro a entregar para o mundo. Se eu fico com esse tesouro guardado, assim, gente, começa a fazer mal, assim. Você tem uma coisa boa para compartilhar. Tem gente que fala assim, chega a ser até um certo egoísmo. Você não Sim. manifestar essa sua potência, porque ela foi feita a partir dessa inteligência que é a vida, para você entregar para o mundo. E é aí que a gente encontra o sentido da vida, encontra o propósito, né? Pois é. E eu acho assim que às vezes a pessoa tem esse tesouro e tem medo. Tem medo. Então o medo ele acaba sendo um grande inimigo do propósito. Então, e aí a gente volta para o autoconhecimento, né? O quanto é importante se conhecer e detectar esse medo e falar, não, isso aqui não é o que eu quero para mim. Né? E começar a sonhar, gente. Sonhar é tão bonito. A gente... Sonhar, acho que é um grande incentivo, acaba sendo um grande incentivo. Você sabe que você falou em sonho aí, na hora tocou, senti no meu coração, assim, um calor, assim, chega, deu um batimento diferente, que eu pensei nos sonhos, né, porque eu tenho mais de um, mas tem um grande sonho e tem muito a ver com a música, assim, né, pra você ver, né, onde tá a minha... E chega a dar até um quentinho, assim, no coração, né? Sim. E, de fato, é muito bonito, realmente, as nossas ações... Outro dia eu ouvi uma frase assim de um astrólogo que eu gosto muito, ele falou assim, se o seu trabalho ainda não está a serviço do bem coletivo, do bem comum, repense o que você está fazendo. Porque aí é uma sensação de plenitude, né, Mari? Sim. De bem-aventurança, quando a gente... Eu volto a dizer, né, gente, não são só flores. Não, mas como tem algo maior por trás de tudo... Você vai em frente, em frente, né? Quando eu acordo, né? Eu partilho assim, Mari, todo dia quando eu acordo, assim, eu faço assim, esse plug e essa entrega, assim, sabe? Bem oração de São Francisco mesmo, assim, fazer de mim instrumento. Eu fico até emocionada, assim, porque é tão genuíno do coração, né? E acho que quando a gente vai se colocando nesse lugar... De se deixar ser instrumento, Sim. Acho que os anjos e a inteligência divina está precisando, né, de mais instrumentos, assim. Então, que essa conversa aqui agora, que você está escutando, nosso querido ouvinte, que seja uma inspiração para você se permitir cada vez mais enfrentar os medos daquilo que impede a gente de ser instrumento de manifestação desse amor em ação.
né? Aí nessa hora a gente tem que ter confiança. Confiança é a palavra-chave. Porque se a gente acredita mesmo e tem confiança, aí você relaxa na luz. Eu encontro muitos desafios no meu trabalho também. Imagina. Não é fácil. É muita gente. Tem desafio para todos os lados. Muita logística. Muito, muito. São muitas áreas, né? Tem área de produção, área de comunicação, área de comercial, né? Conseguir deixar todo mundo equilibrado. Eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o bem-estar das pessoas da equipe, porque se a gente está fazendo uma virada zen para a cidade inteira se conectar e viver zen, tem que começar isso lá dentro de casa, dentro da equipe. Então, às vezes, eu também fico vulnerável, né? Eu sou ser humano, vem desafios, mas a confiança, ela me faz navegar bem e me faz entender que eu estou brincando no parquinho da vida, porque quando parece que tudo vai dar errado, eu falo, respiro, paro. E a minha confiança, onde é que ela tá, né? E aí, quando eu acesso a confiança, aí eu navego na luz. E aí eu vou com paz no coração, porque o que tiver que ser, será. Às vezes é difícil num dia, mas no outro é maravilhoso. E a gente conseguir enxergar isso, sabe? Que, né, não somatizar tudo, falar, não, você tá péssimo, tudo. Às vezes é só um momento, é só uma brisa, é só um vento que logo passa e tudo fica bem. Mas eu acho que ter confiança é a palavra-chave, sabe? Até porque, né, a Lídia Rebouças, uma grande mestra que a gente tem na Unipaz, maravilhosa, que ela conviveu muito tempo com o Pierre Weil, e é uma das cofundadoras da Unipaz. Ela fala da confiança, confiar, né? Então, você tecer junto, né? Tanto na equipe, quanto com algo maior. Você está ali você está tecendo algo em união, Sim. Né? E você confia nessa união, você confia nessa tecelagem. Sim. Que não é só sobre você, tem algo maior cuidando, né? Ainda mais quando a intenção é boa, né, Mari? Sim. Eu acredito muito, sabe, que se você está alinhada, né, pensamento, palavra e ação, e você vive nesse mundo com tudo isso alinhado e fazendo o melhor, dando o seu melhor, tendo boas ações, você vai ser escutado nas suas preces. E a sua confiança fortalece ainda mais. Né? Mas para isso você tem que ter uma boa entrega mesmo para o mundo, de como você vai viver com pensamento, palavra e ação alinhado mesmo com a verdade, né? com a pureza. Né? Se você faz uma boa entrega, você não tem o que temer. Que bonito, né? E ô Mari, para você esse encontro, acho tão bonita essa palavra, esse grande encontro, porque eu acho que, falando de propósito, é um grande encontro com a gente mesmo, e como a gente vem falando, e a gente manifesta para o mundo, né? Esse seu encontro com o propósito nasceu com as viradas, Mari? Sim. Ou vem de antes? Eu sempre fui empreendedora, desde criança. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Eu tinha uma empresa de animação de festas infantis. Então eu já vem de cedo, hein? Já trabalhei como mágica. Fazendo milagres acontecer. Pois é, continuo fazendo a mágica até hoje. Então o propósito ele sempre gritou dentro de mim, porque eu sempre fui empreendedora e eu sempre fui atrás. Eu nunca entrei no mercado corporativo porque eu sempre estava inventando uma coisa, um sonho. Não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso agora. Então, sempre isso foi forte, assim, dentro de mim. E quando eu abri minha primeira agência de comunicação, eu estava muito feliz também. Porque eu sou publicitária, eu sou da área da comunicação, sempre quis trabalhar isso, né?
Mas quando eu cheguei para fazer as viradas e entendi que aquilo era remédio para o mundo, aí eu falei, meu Deus, agora tá 100%, sabe? É. E é muito gostoso, muito. Você trabalhar pelo bem da terra, né? Pelo bem do ser humano. Eu recebo muitos presentes por fazer isso. É dando que se recebe, né? Recebo muito, muito. Eu tenho uma equipe que, sem palavras, sabe? Que todo mundo tá lá por muito amor. Então, isso para mim me dá muita força, porque vem os desafios, mas vem também muito carinho, muito amor. E aí eu fico muito feliz. É. Mas você é uma pessoa muito amorosa, né? Eu sinto isso, assim, e eu acho que essa é a grande medicina, né, Mari? No fim das contas, o que a gente precisa como ser humano é amor, né? Eu acho que todo ato de violência é um pedido de socorro, de falta, de necessidade de amor, né? Sim, E acho que essa é a pergunta quando a pessoa quer encontrar o propósito dela. Qual é a sua medicina para o sim, mundo, né? sim, Quando você fala que as viradas são remédio, é sobre isso. Qual é a sua medicina, sim. né? Para o mundo. E todo mundo tem o seu propósito. Uma pessoa pode pensar assim, eu não tenho o meu, né? É só investigar que você vai achar. Vai. Vai porque é uma informação. A consciência que nos habita é uma informação que a gente nasceu, a informação chegou. Então tá aí dentro. É, Tá aí dentro desse coração que precisa ser. Mas aí é preciso abrir espaço para essa escuta, né, Mari? sim. Precisa abrir espaço, precisa ir atrás, né? Investigar. Né? Tem um livro chamado Propósito, do Sri Prembaba, que é um grande mestre, que ele é praticamente um curso de propósito. Maravilhoso. Eu Então, eu tenho. quero deixar essa dica aqui, porque é um livro pequenininho, muito fácil de ler, mas que abre muito, assim, a cabeça para esse tema. Excelente. Excelente dica. Fica a dica aí para você, ouvinte. Propósito do Sri Prem Baba. Muito bom, eu tenho esse livro. Também gosto muito. Ô Mari, e você recebe as informações de decisões em sonho, meditação, esse lugar dessa conexão com a intuição, nessa dimensão mais sutil, né? Porque a gente sabe que com um propósito desse tamanho, nessa dimensão, não estamos sós, né? No sentido de Sim. guiança mesmo. Como é que é essa relação? Eu me considero uma pessoa bem intuitiva, né? E eu sigo a voz do coração completamente. Às vezes, assim, não tem nem razão, gente, mas eu vou lá. Se o coração tá falando, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui. Eu para tudo. Eu, eu tenho práticas diárias, Isso é né? Eu ótimo. pratico meditação, eu, eu uso o sonho também como ferramenta. Uma vez eu vi o Cacá Verá, né, que também aqui é da Unipaz, ele Sim, falando o quanto o sonho é ferramenta. total. A gente perdeu um pouco isso, assim, nesse nosso mundo moderno, né, e nas aldeias, quando eles acordam, eles perguntam, o que você sonhou? Que Né? ótimo. Então, eu tenho muito sonho como ferramenta e eu faço tudo guiado pela minha intuição. Para mim, isso é extremamente importante. É a grande bússola, né? Eu acho que até o grande convite, eu acho, dos trabalhos, assim, pensando principalmente na virada zen, é um grande convite, é um encontro fora com a arte, com o outro, né, com a cidade, mas é um convite da relembrança do que está dentro, né? Dessa bússola que Exatamente. é o coração. E eu acho que nesse momento, né, Mari, em que a inteligência artificial, a tecnologia, essa progressão exponencial disso tudo que está vindo, eu acredito que, paralelo a isso, é muito importante a gente se conectar cada vez mais com as tecnologias humanas, que é a meditação, que é a respiração consciente, que são os sonhos, que é essa conexão com a intuição,
né? O momento de contemplação com a natureza, momentos, Sim, né, cessada nessa prática diária, assim, né? De fazer o grid de largada da nossa manhã. Toda manhã é uma nova vida, é um novo despertar, né? E quando a gente faz esse despertar assim, é, plugado nessa tecnologia humana, como você falou, os índios, os indígenas falam, o que você sonhou? Que informação que tem aí disponível hoje, né? E aproveitar essa primeira, eu falo assim, primeira meia horinha, quando a gente acorda, a gente está em outro estado de consciência que é riquíssimo. E a gente se propor, né? Porque aí tem a disciplina, né, Mari? sim. Para fazer isso tudo acontecer, essa consistência, essa entrega a essa, né? O Prembaba fala bastante dessa austeridade inteligente, né? Que você escolhe fazer essa rotina de disciplina desse trabalho interno ao despertar faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, realmente precisa de muita disciplina. Mas quando você se propõe e faz, primeiro que seu dia vai ser muito diferente. Com certeza. A gente acorda, a gente pode co-criar o nosso dia que a gente quer ter, né? E assim, e fora isso, a disciplina também nos liberta, porque fica tudo mais fácil a partir desse momento que você acordou, você co-criou o seu dia, você tem disciplina. Porque às vezes eu estou meditando, assim, dentro dessa disciplina e eu recebo tantos É insights. isso. As coisas vêm, aí você fala, meu Deus do céu, né? Res- Aí a disciplina também de meditar e ver tudo isso como uma nuvem, deixar passar. Mas a gente recebe muito também. Então, é preciso a gente ter, assim, uma disciplina com a gente mesmo, mas que vale a pena. Vale a pena. Eu compartilho assim da minha experiência também, né? Que faço diariamente. Eu tenho me dedicado muito à respiração Sim, consciente, assim. E menina, eu partilho assim que é um estado que o corpo chega de bem-estar, nossa, de serenidade, é uma coisa assim tão gostosa que é o que você falou, o dia é outro. E a gente aqui na Unipaz, a gente fala muito assim, por incrível que pareça, você começar o dia com uma prática de, por exemplo, de relaxamento, a sua produtividade é outra. Então, sim, né? E isso, e é o que você falou, aí a gente começa a receber essa informação para as pessoas que estão aí nessa busca do propósito, é nesse lugar. É ali, sim. é no seu silêncio, é na sua quietude, né? Não tá no livro, não tá no chat GPT, não tá no Google, tá nessa inteligência mundo interno, assim. Por isso que essa prática ali diária de, sabe, sentar ali, ficar, né, se observar, ser uma testemunha da própria vida, né? Observando esse mundo interno, é o que vai fazer toda a Sim. diferença, Os primeiros 10 minutos que você acorda, quando você acorda, eles são muito preciosos. né? E, e aí a gente tem que se policiar muito, porque dá vontade de já pegar o celular, começar o dia, mas isso é um grande erro que a gente faz, porque se a gente acorda com calma, com paz, faz a nossa oração, nossa meditação, olha para o céu, gente. Às vezes a gente esquece de olhar para o céu, É. né? Isso você já vai dando sinais para o seu corpo. E aí você vai ter um dia muito diferente, muito. O Dr. Joe Dispenza, ele fala muito sobre isso. Tem bastante material dele na internet, né? Da gente ritualizar mesmo esse amanhecer. Eu tô lendo o livro dele agora, muito maravilhoso, esse de romper o hábito de ser você mesmo, essa reconstrução de si mesmo, que é possível, né? Sim, Super possível. é muito possível. E hoje a gente vive uma era, né, que tem tanta informação e informação gratuita, É, né? Você abre o YouTube, você pode ver o que você quiser, é, né? Antigamente não era assim. Então, a gente tem que aproveitar muito esse lado bom da tecnologia disponível. a nosso favor, porque tem muito conteúdo bom.
Disponível, né? Disponível, que é com um clique você... É uma escolha, né? É uma escolha. É. E a gente tem que prestar muito atenção do que a gente se alimenta. Não a nossa alimentação, não só a nossa alimentação, né? Mas o que a gente põe para dentro da gente também em relação a conteúdo. Isso é uma coisa que também a gente tem que ficar atento. Com certeza. Porque isso também vai dizer muito sobre nós. Com certeza. E no fim das contas, né, Mari, assim, a gente pensando em esse ser zen, são escolhas, elas podem ser mais simples. Sim. Como você falou assim, parece besteira, mas se acordar de manhã e olhar para o céu, isso faz um bem. Isso faz um bem, assim, até assim, biologicamente falando, assim, sabe? Entrar esse fóton, entrar essa luz, já é uma informação que você dá para o cérebro. Olha, estamos amanhecendo mais. Parece besteira, uma coisa simples. Mas você fazer isso antes das 8 da manhã, se tomar um copo d'água e olhar para o céu, a neurociência fala, isso é maravilhoso. Sim, ativa energias, ativa hormônios, né? Então, e tudo é diferente. Sim. Sobre escolhas mais simples, gente, não é tão complicado assim viver zen. E falando nisso, Mari, como é que faz para participar da virada zen? E certamente vai estar aí também uma bela de uma programação em breve disponível, né? Sim. Precisa se inscrever? Como é que é? Depende da atividade? Estão todos convidados. Unipaz com certeza estará com a gente. Somos parceiros aí, né? Sempre oferecendo coisas maravilhosas na Virada Zen. E basta seguir a gente nas nossas redes sociais, o nosso site também, viradazen.com.br, que lá vão ter todas as informações para você viver a sua transformação no seu retiro urbano gratuito em São Paulo. Viva, maravilhoso. Volto a dizer, a gente está gravando esse episódio em 2025. A Virada Zen vai ser em outubro, de 20 a 26, né? E certamente, se você também tem algo para oferecer, né? Ainda está em tempo, de repente, de... Vem com a gente, vem com a gente. Se você tem espaços que estão nessa frequência, nessa pegada, né? Por exemplo. E ainda em tempo aqui, né? Nessa conversa toda tão inspiradora de propósito em ação, tem uma coisa que a Mari falou em determinado momento, que eu acho importante a gente ainda deixar aqui registrado, é que onde habita o nosso maior medo, habita a nossa maior potência também, né, Mari? Sim. Então, pro ouvinte aqui que ainda tá... que às vezes já sabe, né? Já sabe o que tem que fazer e às vezes isso implica em mudanças. E a gente falou aqui de coragem, de confiança. E é fundamental essa prática diária para você ir sedimentando essa coragem, essa confiança, porque onde habita o maior medo... Eu falo por mim, né? Imagina, eu lá, arquiteta, trabalhando loucamente e o coração pedindo mudança. Então fica o convite para você que está ouvindo a gente aqui, que já sabe, né? Porque é isso, às vezes a pessoa já sabe, mas sustentar, gente, essa prática ali de conexão, de silêncio, meditação, respiração, o que fizer sentido para você, é esse lugar que vai nutrir e fortalecer essa entrega, essa confiança da grande potência, do grande tesouro que você tem aí para entregar para o mundo. Fica aí o convite para você vir para a Virada Zen, porque lá serão muitas oportunidades de entrar em contato, né, Mari, com essa, através das atividades da yoga, das práticas da dança, da música, né? Ali sempre pode ter um aha moment, assim, né? É muito legal, porque depois, quando passa o evento, sempre eu recebo muito feedback, assim, das pessoas. Nossa, eu encontrei meu mestre. Nossa, eu fiz uma aula que mudou minha vida. Então, e para mim, quando eu recebo esse feedback, eu vejo quanto valeu a pena todo o esforço para colocar esse festival de pé, porque no final das contas, é isso que importa. Esse retorno, né? Sim. É isso que acaba sendo, eu falo, não tem nada mais gratificante do que a gente ver a nossa ação
fazer o outro florescer, fazer o outro despertar, fazer o outro, né, se transformar em direção a ele mesmo, né? Sim. Quanto mais pessoas despertas nesse sentido de conectadas com o propósito, o mundo melhor, né? É sobre o Sem mundo melhor. dúvida, sem dúvida. Estarei lá, conte comigo, Mari. Conto com você, com a sua arte. A Unipaz também, a gente vai certamente cocriar aí, vamos ver como vamos atuar, já que agora já é uma oportunidade da gente estar aí nessa parceria linda há tantos anos. Sim. Eu super até agradeço em nome da Unipaz essa parceria, viu? Eu que agradeço. A Unipassa sempre foi muito, sempre esteve junto com a gente. Nossos propósitos se encontram Total. e a gente vai para a rua. Vamos que vamos. E assim, para a gente ir fechando essa nossa conversa aqui, Mari, eu sempre convido a uma inspiração de coração para corações. Assim, se você tivesse que deixar uma mensagem, acho que sobre propósito, né? E sobre, acho que com você acho que eu vou falar sobre duas inspirações: o movimento coletivo e o propósito. E de repente eles talvez se transformem em um só. Vou deixar a seu critério, mas se você tivesse que deixar do seu aqui agora, assim, da sua presença, uma mensagem de coração para corações nesse sentido. Eu diria para você acreditar em você. Não deixar ninguém afetar, dizer, porque a gente costuma ouvir tanto não nessa vida, né? Então, não aceite os nãos, vá atrás do seu sim, acredite em você. Só você mesmo pode fazer coisas por você. Então, se entregue, se dedique, e entenda o quanto você é preciosa nesse mundo. E o quanto você tem para oferecer para o outro. E quando a gente dá, a gente recebe. Então, ofereça o seu melhor. É sobre isso. E aí a gente vai encontrando outras pessoas, né, que estão aí doando o seu melhor. Sim. E E aí você entra num flow da vida maravilhoso, de dar e receber e tudo acontecer. E quando você vê, o que você menos esperava floresceu. Vamos cultivar o nosso jardim por flores despertas aí a serviço Sim. da vida, manifestando amor, Com em certeza. ação, né? Pela Sim. cultura de paz, que assim seja. Viva! Viva! Minha querida, muito obrigada, viu? De coração, uma honra, uma alegria ter você aqui conosco. Que seja aí mais uma edição abençoada, maravilhosa, colorida, divertida, né? Nessa frequência da alegria mesmo. Eu acredito muito na potência da alegria, né? Eu sei que você também vibra nesse lugar, né? Sim. Como medicina. Então, que assim seja. Obrigada pela sua atuação, coragem, confiança, viu? No Muito mundo, obrigada. por manifestar isso tudo e estar inspirando tanta gente. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui e espero todo mundo na Virada Zen. Viva! Muito obrigada, ouvinte. Fica aí o convite, então a gente se vê. Estarei lá, certamente, com o workshop. Eu sou muito feliz também de estar lá entregando o meu melhor. Fica o convite para você se informar mais sobre a Virada Zen, sobre a Virada Sustentável também, que está aí pelo Brasil, já em 8 cidades, fazendo um trabalho incrível de consciência e sustentabilidade. Fica o convite para você que não conhecia a Unipaz, conhecer. A gente está aí na unipazsp.org.br. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Facebook, compartilhando ferramentas, possibilidades, cursos, enfim, formas e portais de você ser a transformação que a gente quer ver e viver nesse mundo. E fica o convite também para você se associar. A gente tem um hub transpessoal, que é uma associação de um valor extremamente simbólico, onde você tem acesso a cursos iniciáticos de muita qualidade aqui da Unipaz. Venha se informar no nosso site
E ainda em tempo, te convido a conhecer o PEP, que é o novo Porto Ecológico da Paz, um novo espaço físico da Unipaz em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A gente antes tinha uma casa na Vila Mariana, aqui em São Paulo, com um jardim dentro, e agora a gente tem um jardim com uma casa dentro, de um lugar muito especial. Fica o convite para você vir conhecer o PEP em Porto Feliz. Eu agradeço a sua presença até agora aqui, deixo um beijo bem grande no seu coração e até o próximo encontro. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.